Das paz, irmãos, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da Igreja Betel. Hoje iremos fazer uma live com um estudo, um breve estudo, uma breve reflexão, na verdade, no livro de Tiago, no capítulo 1. E antes de iniciar os estudos, eu gostaria de te convidar a curtir as nossas redes sociais. Aos que já estão no Facebook, vou pedir para que vocês vão até a página do YouTube e do Instagram, para a gente aumentar o número de seguidores, de curtidas. Curtam os nossos vídeos, isso ajuda bastante na divulgação da nossa página, amém? Para iniciar, eu gostaria de iniciar com uma oração. Se você puder aí na sua casa, feche os seus olhos. Senhor amado, eterno Deus, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio de poder estar meditando mais uma vez na tua palavra para aprender mais sobre ti, ó Deus. Senhor, eu te peço que nessa noite o Senhor abra os vossos corações para poder entender a tua palavra e seguir, Deus, os seus preceitos, aquilo que o Senhor nos ensina, de caminhar segundo a tua vontade, Deus. Abra as nossas mentes, abra os nossos corações, Deus, e venha falar, Pai, aos nossos corações nessa noite. Amém? Antes de falar sobre o texto, eu queria fazer um convite para vocês. O último texto que eu falei também foi bem curtinho, foi de 1 Pedro, e Tiago também é um livro bem curto. Ele tem 5 capítulos. E para a gente começar a adquirir o hábito de ler, se não é o seu hábito de ler a Bíblia, de meditar, pegar esses livros curtinhos e começar a ler, leia uma, leia duas vezes, até que comece a entender ele, um exercício mesmo para nós, como cristãos, de estar aprendendo a palavra de Deus. Vamos lá. O texto ele se encontra em Tiago, no capítulo 1, a Epístola de Tiago. Tiago ele vem com o propósito de mostrar a religião pura nessa epístola que ele escreveu. Ele aborda vários temas, eu vou hoje só falar do capítulo 1, fazer uma breve reflexão. E a Bíblia, quem é o Tiago que escreveu essa epístola? A Bíblia, ela cita 3 Tiago, e seria o Tiago, filho de Alfeu, só que não foram encontrados muitos relatos nem a respeito dele, então os historiadores descartaram ele. O outro seria Tiago, o apóstolo, o irmão de João, só que ele foi morto por Herodes, e no tempo que ele foi morto, para o tempo que a epístola de Tiago foi escrita, teve, parece, uma divergência, então também não terminaram falando que foi ele. E o terceiro seria o filho de Maria e José, que seria o irmão de Jesus, que foi considerado mais relevante para ser o autor dessa epístola. E um fato interessante que Tiago, mesmo sendo irmão de Jesus, ele não creu como Cristo o Salvador, Jesus, e ele começa a seguir os passos de Jesus logo após no cenáculo, quando estavam reunidos 120 e o Espírito Santo desceu, e ali Tiago começa um ministério, se tornando um dos líderes da igreja em Jerusalém e trazendo essa epístola tão, com palavras tão graciosas. Ele se apresenta no capítulo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, e ele destina essa epístola às 12 tribos que estão espalhadas entre as nações. Essas tribos haviam sido espalhadas pelo motivo de perseguição, e Tiago ele escreve algumas orientações àquele povo. No versículo 2, ele vem falar sobre: meus amados irmãos, considerai-vos o motivo de júbilo o fato de passares por diversas provações. Assim como nós lemos no livro de Pedro,
que também vem falar que nessa verdade deveríamos nos alegrar, considerar passar por provações. Tiago também vem usar isso, que deve ser um motivo de alegria. E ele usa a palavra passar, que isso seria passageiro, que isso não seria eterno, mas que passaríamos por diversas. Eu fui procurar a palavra nessa versão que eu usei tem diversas, mas em uma outra versão ela fala várias provações. Eu fui procurar o sentido de vários no grego e achei um pouco interessante, porque quando eu abri, peguei uma Bíblia daquelas com Strongs, e quando eu abri, ele vem como cor diferentes. E Tiago vem falando de diversas provações, o grego nos traz como cor diferente. Se a gente analisar, colocar por cor, a paleta de cores ela vem da mais clara à mais escura. Tiago está falando disso. Tiago está falando que podemos passar tanto por uma provação de, vou usar uma unha encravada que te incomoda, mas te traz ali um certo desconforto, uma certa aprovação, mas de algo mais grave que te tire o sono, te tire a estabilidade, mas que passaríamos por ela. E a aprovação ela é algo que vem nos trazer paciência. E o evangelho com Cristo ele vem sendo ser cristão é ser provado, é uma característica de nós evangélicos, de nós cristãos, de a aprovação ela vai nos trazer uma perfeição, ela vai nos ensinar, ela vai nos amadurecer. Tanto que Tiago 3, ele vai falar, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança também, no grego, ela vai nos dizer que é uma paciência duradoura, ela é uma resistência. E para perseverar, estar ali continuamente, a gente precisa ser resistente, suportar. E isso que ele vem trazendo nesse primeiro contexto, a fim de que nós sejamos aperfeiçoados e sejamos completos, e que não nos falte virtude. E em Romanos 5, 3, 5, também fala sobre isso. Ele fala, mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. A confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos otorgou. Nos versos de 4 a 8, ele vem falando dessas situações difíceis. No verso 5, ele vai nos dizer que se mais ou menos que se para passar por tudo isso, a gente tiver falta de sabedoria, que a gente deve pedir a sabedoria a Deus, que ele deliberadamente nos concederá. Precisamos muitas vezes de sabedoria para conseguir lidar com todas as situações adversas, porque é fato que quando estamos dentro da aprovação, muitas vezes não conseguimos enxergar as coisas como elas são ou como elas precisam ser e ser feitas. E pedindo sabedoria a Deus, a gente consegue trilhar o que deve ser feito. E Deus irá nos conceder. Só que ele faz, todavia, um breve alerta que quando pedimos, devemos pedir com fé. E ele vai usar um exemplo sobre a onda do mar. Porque quando pedimos e não temos fé, não cremos, não acreditamos naquilo que estamos pedindo de fato, ou não confiamos no que pedimos, temos o mesmo padrão que uma onda do mar quando ela está agitada e está sendo levada por ventos. Talvez entregamos algo a Deus pela manhã e à noite já pegamos de volta
Porque confiamos, mas não confiamos, a nossa insegurança, a nossa impersistência, nós não estamos crendo naquilo que estamos depositando em Deus. E Tiago vem falar que se é para pedir, que tenha fé, que não tenha sombra de dúvida, que precisamos crer sem reservas. No 8 ele vai falar que, pois é vacilante e inconstante em todos os caminhos. E não, no 7 ele fala, não imagine que tal pessoa que haja assim receba coisa alguma do Senhor. Nos versos 12 e 13, peraí que eu saí da tela. Os versos 12 e 13, eles vêm nos falar que feliz é aquele que suporta. Feliz é a pessoa que persevera, que suporta a aprovação, a fim de ter sido aprovado. E é difícil falar eu sou feliz sendo provado, ou são circunstâncias adversas que, humanamente falando, se você não colocar o foco em Deus, o homem, o ser humano, ele dificilmente consegue falar estou feliz passando por dificuldade, mas nisso devemos nos alegrar. Porque como foi falado no começo, isso é o que vai nos amadurecer. Por quantas vezes provados saímos melhor do que entramos daquela provação. Saímos mais amadurecidos, saímos mais resilientes, saímos prontos para coisas melhores e coisas maiores, saímos prontos a anunciar que Cristo realmente esteve ali do nosso lado, que não deixou em nenhum momento a nossa fé ser confundida, a nossa fé ter sido abalada e que ele correspondeu à nossa fé. E ele faz eu fiz uma observação no 12 e no 13, que ele fala no 12 sobre aprovação, e no 13 ele vai falar sobre tentação. Só que, entretanto, ninguém, ao ser tentado, deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e nenhuma pessoa o tenta. E aí eu parei para pensar qual seria a diferença entre a aprovação e a tentação. E a aprovação ela tem esse efeito de nos provar, de nos aperfeiçoar, e como no próprio versículo 12 diz, teremos o prêmio da coroa da vida. Só que a tentação ela já vem algo por impulso do ser humano, algo impulso de praticar algo que não é recomendado. A tentação é algo de cobiçar algo. E ninguém pode dizer que foi tentado por Deus por ser ligado ao mal. Deus, ele em sua essência, ele é bom, ele produz em nós a bondade, e a nossa tendência pecaminosa, a nossa tendência humana produz a tentação. E no verso 15 ele vai falar que em seguida o mau desejo, sendo ele por esse iludido e arrastado, em seguida esse desejo terá concebido, faz nascer, tendo sendo concebido, faz nascer o pecado. O pecado, após ter sido consumado, ele gera a morte. E nós aprendemos que o salário do pecado ele é a morte. Então, que não venhamos ceder à tentação, que venhamos vencer nossas provações com êxito, com sabedoria, pedindo a Deus que nos ensine como passar por esse momento, que é um breve momento, que é passageiro, que não é eterno, mas que não sejamos tentados. No versículo 17, ele nos diz que toda boa dádiva é dom perfeito e vem do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstante. De acordo com a sua vontade, ele nos gerou para a palavra de verdade, e a fim de sermos como os primeiros frutos de toda a criação.
Em Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumpriria. 1 Pedro diz que tendo renascido da semente corruptível, mas sendo incorruptível pela palavra a qual ele vive. Aqui está dizendo que em momento algum no Senhor há engano, no momento algum para o Senhor há dúvida, porventura quando ele diz que fará, ele fará, toda palavra que ele diz sim, sim, será sim, sim, e toda palavra dita não será não. E no verso 19, ele vai dizer, meus irmãos, tendo esses princípios em mente, Tiago já nos ensinou como vencermos, como passarmos pelas provações. E Tiago ali ele falava a diversas pessoas com diversas situações. Se você for ler toda a epístola, você vai ver que ele trata de vários assuntos diferentes. E ele prefere começar de como passar por toda e qualquer dificuldade que seria alicerçado em Cristo. E aqui no 19 ao 27, ele vai nos ensinar a praticar essa palavra e que todos esses princípios que foi dito, que guardando em nossa mente, teremos êxito, obteremos o prêmio da coroa eterna. E sabendo desses princípios, ele fala que devemos estar prontos a ouvir, devemos ser tardios ao falar, devemos ser tardios em irar-se. Quando estamos prontos a ouvir, conseguimos entender o que o outro está dizendo e não interpretar aquilo de maneira incorreta. Quando somos tardios em falar, não respondemos de pronto ou muito menos sem pensar, que muitas confusões que causamos por isso, por não ouvirmos, não termos a paciência. Isso é um mal atual. Não tem, as pessoas não têm paciência de ouvir, respondem o que não ouviram direito e muitas vezes isso causa até uma confusão. E a ira, a nossa ira, ela não produz a justiça de Deus, pelo contrário, a nossa ira muitas vezes produz a nossa própria injustiça, eu não diria nem justiça, porque perante a ira não pensamos direito e quando agimos perante a ira, muitas vezes fazemos coisas que não condizem com uma conduta de um cristão. E Tiago vai nos alertar a praticar a palavra, apenas não sermos ouvinte. E ele usa um exemplo que, porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita. Ai, perdão. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Então, quando ouvimos a palavra de Deus e não as praticamos, em algum momento vamos esquecer de alguma coisa no meio do caminho. E como eu falei no começo, se seguimos toda a palavra de Deus, tudo que está aqui nas Escrituras, não passaríamos por metade das coisas que passamos, que fazemos de errado. Porque é incrível como isso é um manual. Deus deixou tudo escrito, tudo que deveríamos, como deveríamos nos portar, como deveríamos agir, e nós nunca fomos enganados. Em 2 Timóteo 3:12, ele diz que de fato todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Jesus nunca negou que seríamos perseguidos, que teríamos provações, mas ele nunca deixou de dizer que deveríamos fazer tudo isso com alegria, com prazer, que ainda que sofrêssemos tudo isso, teremos um galardão eterno, pois aguardamos a vinda de Cristo e iremos morar com Ele. Em, em Provérbios, e quando o texto fala de ser tardio em falar, Provérbios 18:21, ele fala que a língua tem
a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam, obviamente, serão recompensados. E o fato do falar, ele é tão profundo que quando falamos o que pensamos ou nem pensamos no que falamos, muitas vezes magoamos pessoas, muitas vezes ferimos pessoas e o que está dito e muitas vezes corrigir o que foi dito às vezes se torna meio que impossível e o peso das palavras. Então que as nossas palavras como cristãos sejam palavras proferidas sempre de bênção, palavras que abençoam, palavras que edificam, que não saiam de vossas bocas palavras de maldição, palavras que derrubem pessoas, mas palavras que levantem as pessoas, palavras que cuidem de pessoas. No final desse capítulo 1, ele vai dizer no verso 27 que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada está em cuidar dos órfãos, das viúvas, de suas dificuldades, especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Trazendo para o nosso contexto atual, cuidar um dos outros. O texto, a palavra, a Bíblia nos ensina a praticar o amor fraternal, cuidar dos nossos irmãos, ainda mais o tempo a qual estamos vivendo, ver as necessidades do irmão ao lado, não passar pelo nosso irmão e dizer para ele simplesmente que Deus vai ajudar, que Deus vai tratar aquela situação, mas que venhamos exercer o verdadeiro evangelho e cuidar, estar ali presente, se é um consolo, consolar, se for necessário ajudar com diversas coisas, roupas, alimentos, que possamos cumprir o nosso papel de igreja e não atentar se é o rico que precisa, se é o pobre, que venhamos tratar a todos da mesma maneira, porque perante Deus todos somos iguais. E esse texto, cada vez que eu paro para estudar algum texto, eu tenho lido e descoberto coisas novas. Quando eu comecei a ler Tiago, eu já há muito tempo atrás já li a Bíblia toda, mas tem coisas que eu paro para ler hoje e falo assim, estava aqui e eu não li, ou que tradução que eu li. E por isso que eu fiz esse convite para vocês no começo da nossa live. Tiago tem 5 capítulos. Em um dia você consegue ler. Então pare, reserve um tempo para aprender o que a Bíblia tem a te ensinar. Isso vai mudar a sua conduta, o seu estilo de vida, o que você fala, o que você faz. Isso te fará uma nova criatura. E transforma o seu coração, renova a sua mente, que possamos aprender com tudo que Tiago falou aqui, que não importa a situação, a circunstância, nós vamos passar e nos alegrar de passar por tudo isso, porque sabemos que receberemos a coroa de vida eterna, que é o que almejamos e o que desejamos, que o nosso coração anseia, que seja esse o anseio do nosso coração. Amém? Essa foi a nossa breve reflexão. Amanhã teremos um culto mais cedo. Eu sei que no nosso anúncio do, do Facebook os nossos cultos estão às 8 horas, mas amanhã vai ser a nossa ceia. Ela vai ser transmitida online, mas algumas pessoas estarão na igreja, estaremos na igreja, na verdade. E se você não puder participar com a gente, esteja assistindo a nossa live. Ela vai começar amanhã às 19 horas. Os links vão estar abaixo depois nesse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um final de semana abençoado e uma boa noite. Fiquem com Deus.